I invite the Holy Ghost to Convido o Espírito Santo a assistir-nos ao examinarmos um princípio que pode ajudar nossas orações a tornarem-se mais significativas: o princípio de pedir com fé. Quero rever 3 exemplos de pedidos com fé em orações significativas e discutir o que podemos aprender com cada um deles. Ao falarmos da oração, enfatizo a palavra significativa. O simples ato de proferir uma oração é bem diferente de se oferecer uma oração significativa. Espero que todos já saibamos que a oração é essencial para o nosso desenvolvimento espiritual e proteção. Porém, nem sempre o que sabemos se reflete naquilo que fazemos. E mesmo que reconheçamos a importância da oração, todos podemos melhorar a consistência e a eficácia de nossas orações pessoais e familiares. O exemplo clássico de se pedir com fé é o de Joseph Smith e a primeira visão. Quando jovem, Joseph estava em busca da verdade sobre religião e leu os seguintes versículos no primeiro capítulo de Tiago. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, e não o lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Observem o requisito de pedirmos com fé, o que, para mim, significa não apenas verbalizar, mas fazer o dever duplo de suplicar e realizar, a exigência de comunicar e agir. Ao ponderar sobre essa passagem bíblica, Joseph retirou-se para um bosque próximo à sua casa para orar e buscar conhecimento espiritual. Observem as perguntas que orientaram o pensamento e a súplica de Joseph. Em meio a essa guerra de palavras e divergência de opiniões, muitas vezes disse a mim mesmo: que deve ser feito? Quem dentre todos esses grupos está certo? Ou estão todos igualmente errados? Se algum deles é correto, qual é e como poderei sabê-lo? Meu objetivo ao dirigir-me ao Senhor era saber qual de todas as seitas estava certa, a fim de saber a qual me unir. As perguntas de Joseph centravam-se não apenas no que ele precisava saber, mas também no que fazer. Sua oração não era simplesmente: qual igreja está certa? Ela era: a que igreja devo unir-me? Joseph dirigiu-se ao bosque para pedir com fé e estava determinado a agir. A verdadeira fé centraliza-se no Senhor Jesus Cristo e sempre leva à ação justa. O profeta Joseph Smith ensinou que a fé é o primeiro princípio da religião revelada e o alicerce de toda a retidão, e que também ela é o princípio de ação existente em todos os seres inteligentes. A ação em si não é fé no Salvador, mas agir de acordo com princípios corretos é um componente importante da fé. Por isso, a fé sem obras é morta. O profeta explicou ainda que a fé não é apenas um princípio de ação, mas também de poder em todos os seres inteligentes, tanto no céu quanto na terra. Assim, a fé em Cristo leva à ação justa, que aumenta nossa capacidade e nosso poder espirituais. Compreender que a fé é um princípio de ação e de poder nos inspira a exercer nosso arbítrio moral em consonância com as verdades do Evangelho. Convida à nossa vida os poderes redentores e fortalecedores da expiação do Salvador e amplia o poder que há em nós e nos torna nossos próprios árbitros. Há muito me comove a verdade de que a oração significativa exige tanto a comunicação sagrada quanto o trabalho sagrado. As bênçãos exigem esforço de nossa parte antes de as recebermos, e a oração, como um tipo de obra, é um dos meios indicados para a obtenção das mais elevadas de todas as bênçãos. Esforçamo-nos para ir em frente e perseverar na obra consagrada da oração após dizermos amém, e agirmos em relação ao que dissemos ao Pai Celestial. Pedir com fé exige honestidade, esforço, compromisso e persistência.
Desejo ilustrar o que disse e também fazer-lhes um convite. É adequado que oremos pela segurança e êxito dos missionários de tempo integral em todo o mundo. É comum que em nossas orações roguemos para que os missionários encontrem pessoas e famílias preparadas para receberem a mensagem da restauração. Porém, irmãos e irmãs, a responsabilidade de encontrar pessoas para os missionários ensinarem é minha e sua. Os missionários são professores de tempo integral. Vocês e eu encontramos a quem ensinar. E vocês e eu, como missionários por toda a vida, não devemos orar para que os missionários façam o nosso trabalho. Se vocês e eu orássemos verdadeiramente e pedíssemos com fé, como fez Joseph Smith, se orássemos esperando agir e não apenas falar, então a obra de proclamar o Evangelho cresceria notavelmente. Uma oração de fé como esta poderia incluir alguns dos seguintes elementos: agradecer ao Pai Celestial pelas doutrinas e ordenanças do Evangelho restaurado de Jesus Cristo, que trazem esperança e felicidade à nossa vida. Pedir coragem e ousadia para abrir a boca e compartilhar o Evangelho com nossa família e amigos. Pedir ao Pai Celestial para nos ajudar a identificar pessoas e famílias receptivas ao convite para serem ensinadas em nosso lar pelos missionários. Comprometer-nos hoje a fazer a nossa parte, pedindo ajuda para vencermos a ansiedade, o medo e a hesitação. Buscar o dom do discernimento, para que vejamos e ouçamos as oportunidades missionárias que ocorrerem. E orar com fervor pela determinação de agir como sabemos que deveríamos. Podemos também expressar gratidão e pedir outras bênçãos em oração, que deve ser encerrada em nome do Salvador. E assim, a obra consagrada nessa oração iria em frente e cresceria. O mesmo padrão de santa comunicação e obra consagrada pode se aplicar a nossas orações pelos pobres e necessitados, pelos doentes e aflitos, pelos familiares e amigos que têm dificuldades, assim como por aqueles que não estão nas reuniões da igreja. Testifico que a oração se torna significativa quando pedimos com fé e agimos. Convido a todos nós a orarmos com fé a respeito do mandato divino de proclamar o Evangelho. Fazendo isso, prometo que as portas se abrirão e seremos abençoados por reconhecermos e agirmos quando surgirem as oportunidades. Meu segundo exemplo dá ênfase à importância de perseverarmos ao longo da prova da nossa fé. Há alguns anos, uma família saiu dos Estados Unidos e viajou à Europa. Logo que chegou lá, o filho de 13 anos ficou muito doente. A princípio, os pais pensaram que ele estava enjoado por causa da fadiga do longo voo e por isso continuaram a viagem. Ao longo do dia, as condições de saúde do filho pioraram. A desidratação continuava a aumentar. O pai deu uma bênção do sacerdócio, mas não houve nenhuma melhora de imediato. Passaram-se horas e a mãe ajoelhou-se ao lado do filho e rogou ao Pai Celestial para que o menino se restabelecesse. Estavam longe de casa, em um país estranho, e não sabiam como conseguir tratamento médico. A mãe perguntou ao filho se ele gostaria de orar com ela. Ela sabia que não seria suficiente apenas esperar pela bênção, mas precisavam continuar a agir. Explicando a ele que a bênção recebida ainda estava em vigor, sugeriu que rogassem novamente em oração, como fizeram os apóstolos antigos. Senhor, acrescenta nossa fé. A oração inclui a expressão de confiança no poder do sacerdócio e o compromisso de perseverarem em fazer o que fosse necessário para que a bênção tivesse efeito, se ela estivesse, naquele momento, de acordo com a vontade de Deus. Logo depois de fazer essa singela oração, a saúde do rapaz melhorou.
A ação fervorosa da mãe e de seu filho ajudou a concretizar o prometido poder do sacerdócio e, em parte, satisfez o requisito de não disputarmos o que não vemos, porque não receberemos testemunho senão depois da prova de nossa fé. Assim como as paredes da prisão em que estavam Alma e Amuleque não ruíram antes da prova da fé, e também como Amão e seus irmãos missionários não testemunharam milagres em seu ministério antes da prova da fé, também a cura do jovem de 13 anos não ocorreu antes da prova da fé, e foi concedida de acordo com a fé expressa em suas orações. O terceiro exemplo ilustra a importância de reconhecermos e aceitarmos a vontade de Deus em nossa vida. Há muitos anos, um jovem pai que havia sido ativo na igreja quando criança, escolheu outros caminhos na juventude. Depois do serviço militar, casou-se com uma adorável jovem e logo foram abençoados com filhos. Certo dia, inesperadamente, sua filhinha de 4 anos ficou muito doente e foi hospitalizada. Desesperado, e pela primeira vez em muitos anos, o pai se ajoelhou para orar, rogando para que a vida da filha fosse poupada. No entanto, ela piorou. Aos poucos, o pai percebeu que sua filhinha não sobreviveria, e gradualmente suas orações se modificaram. Ele já não orava pela cura, mas por compreensão. Faça-se a tua vontade, era agora o tom de suas súplicas. A filha logo entrou em coma, e o pai sabia que restavam a ela poucas horas nesta terra. Fortalecido pela compreensão, confiança e um poder maior que o seu, o jovem casal orou de novo, rogando pela oportunidade de abraçá-la mais uma vez enquanto ela ainda estava consciente. A filha abriu os olhos e estendeu os frágeis bracinhos aos pais para o abraço final. E assim ela partiu. O jovem pai sabia que suas orações haviam sido respondidas. Um Pai Celestial bondoso e compassivo havia confortado seu coração. A vontade de Deus se fizera e eles haviam obtido compreensão. Discernir e aceitar a vontade de Deus em nossa vida são elementos fundamentais ao se pedir com fé em oração significativa. Entretanto, não é suficiente dizer seja feita a tua vontade. Cada um de nós precisa da ajuda de Deus para submeter a Ele a nossa vontade. A oração é o ato pelo qual a vontade do Pai e a vontade de um filho entram em sintonia. A oração humilde, sincera e persistente nos possibilita reconhecer a vontade do Pai Celestial e alinhar-nos com ela. E nesse particular, o Salvador deu-nos o exemplo perfeito ao orar no jardim do Getsemane, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E posto em agonia, orava mais intensamente. Nossas orações não devem conter uma lista de desejos ou pedidos, mas devem assegurar para nós e para outros as bênçãos que Deus está desejoso de conceder de acordo com sua vontade e no seu tempo. Toda oração sincera é ouvida e respondida por nosso Pai Celestial, mas as respostas recebidas podem não ser as que esperávamos e podem não vir na hora e da maneira que desejamos. Essa verdade fica evidente nos 3 exemplos que apresentei hoje. A oração é um privilégio e um desejo sincero da alma. Podemos deixar para trás orações rotineiras e listas de pedidos e nos envolver em orações significativas, pedindo com fé e agindo, e perseverando com paciência na prova de nossa fé, reconhecendo e aceitando humildemente que seja feita a tua vontade e não a minha. Irmãos e irmãs, testifico da realidade e divindade do nosso Pai eterno, de seu Filho unigênito, o Senhor Jesus Cristo, e do Espírito Santo. Testifico que nosso Pai ouve nossas orações e as responde. Que cada um de nós se dedique com mais determinação a pedir com fé.
tornando, desse modo, as orações verdadeiramente significativas. Assim oro em nome de Jesus Cristo. Amém.